Graça e paz, meus amados irmãos, povo comprometido com o ID de Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns para os outros, vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Hosana nas alturas, glórias ao nosso Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra gere paz na tua vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo. Quem não gosta de receber notícias boas? Pois é, Jesus, nosso Deus e Senhor, o nosso Criador, é a nossa boa notícia. Ele assumiu a função de nosso Salvador e veio em carne trazer boas novas de salvação para o mundo que se encontrava irremediavelmente perdido, imerso em pecados e delitos e sem qualquer perspectivas de sobrevida. Quando Jesus nasceu, meus irmãos, as boas novas era a chegada do Messias, o prometido, aquele que deveria salvar o povo de Israel. Mas essas boas novas não foram muito bem aceitas pelo povo de Israel, que vivia oprimido pelo jugo dos egípcios e esperava um líder militar que guerreasse por eles e os libertasse da submissão. Afinal, meus irmãos, eles não creram no Messias. Mas por que não creram? Porque eles esperavam pela libertação na carne, mas não estavam interessados na libertação do espírito, na salvação da alma, mesmo sendo o povo escolhido. E por haver desprezado a Jesus, seguem aguardando até o dia de hoje pela primeira vinda do Messias, que já está voltando pela segunda vez, meus amados. É assim, eles esperavam um líder militar, mas Deus decidiu mandar algo ainda melhor para eles. Deus decidiu mandar a vida eterna para eles. Eles não aceitaram. Pois é, meus irmãos, Jesus veio e cumpriu com a sua missão, com excelência. Ele foi crucificado, foi sacrificado, e ressuscitou. E retornando, revelou um novo tratado da graça. A boa nova de salvação para todos os que nele creem. E nos deixou instruções muito claras, meus amados, de divulgação dessas boas novas. O seu evangelho, o evangelho da sua graça, meus irmãos, às pessoas de todo o mundo. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor.
Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Meus amados, quem crer e for batizado será salvo. Palavra do nosso Senhor Jesus. Mas observe bem, meu irmão, esse batismo que Jesus fala não é o batismo nas águas, como alguns pensam, mas sim o batismo no Espírito Santo, já que a Bíblia afirma que existe apenas um batismo e condena o batismo nas águas. Não confundam, irmãos. Batismo nas águas foi trazido por João Batista para anunciar o início do ministério de Jesus. O batismo no Espírito é o Consolador prometido por Jesus, então foi trazido por Deus. Como é que pode o batismo nas águas, trazido por um homem, ser superior ao batismo no Espírito, trazido por Deus, por Jesus? Observe bem, meus irmãos, até aquele momento, o mundo não tinha qualquer esperança de salvação, já que viviam ainda pela lei de Moisés, que apontava para os pecados dos homens, mas não salvava ninguém. As boas novas correspondiam à aproximação, ao fim da inimizade entre Deus e o homem, o perdão dos nossos pecados, a cura das nossas enfermidades, tudo pela fé em Jesus, o nosso bom pastor. Ele veio não apenas para nos trazer salvação, meus irmãos, mas para nos dar mais qualidade de vida, ou seja, para nos dar vida em abundância. Quem crê em Jesus é alvo de todas as suas promessas e da sua obra, mas quem não crê está automaticamente excluído do plano de salvação e de todas essas bênçãos. Os que creem também estão revestidos do poder de Deus para cumprir com as suas missões, fazendo a obra dele nesta vida. Livro de João, capítulo 10, versículo 7, diz a palavra do Senhor. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Você conhece a Jesus, meu irmão? Crê em Jesus? Você é ovelha do seu rebanho? Então tenha certeza de que ele também conhece você. E você jamais será confundido. Deus separou um povo, o povo de Israel, os judeus, para o plano de salvação. Mas eles afinal rejeitaram a Jesus, a justiça que é pela fé. E curiosamente, meus irmãos, foram eles mesmos que pediram a crucificação de Jesus. E mesmo sem o saber, estavam procedendo ao cumprimento do plano de Deus para a nossa salvação. Glórias a Deus. Livro de Romanos, capítulo 9, versículo 30, assim diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça
alcançar a justiça? Sim. Mas a justiça aqui é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Glórias a Deus. Existem pessoas, meus amados, que pensam que conhecem a Jesus, mas não o conhecem efetivamente, porque continuam vivendo pela lei de Moisés, desprezando a graça de Jesus. Eu conheci pessoas, meus amados, que até duvidavam da existência da graça. E continuam oferecendo seus sacrifícios, esses sacrifícios que Deus já não recebe mais. Vivendo sob o sacerdócio de Moisés, esse Moisés que hoje está morto, e negligenciando o sacerdócio de Jesus, que está vivo e reina para todo sempre. Compreendamos isso, meus irmãos. Divulgar as boas novas é uma ordem de Jesus, como vimos recém. Mas divulgar as boas novas significa divulgar o Evangelho de Jesus, não a extinta lei de Moisés. Onde estão as boas novas? Onde estão as boas na lei de Moisés? E onde estão as novas? Será algo que eles já faziam há milhares de anos. Existem pessoas que pelas redes sociais, meus amados, vivem convocando os irmãos para comparecer a jejuns, a vigílias, a batismo nas águas, a subida aos montes. Isso não são boas nem novas, meus amados. Porque isso o pessoal de Israel já fazia antes da vinda de Jesus. Jesus trouxe boas novas de salvação para os que nele creem. Se é para continuar exatamente como estava antes, então para essas pessoas, meus amados, de que adiantou a vinda de Jesus? Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 19, assim diz a palavra de Deus. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Cristo não morreu em vão, meus amados. Em suma, divulgar as boas novas significa falar do Evangelho de Jesus, da sua graça, o único caminho para a salvação dos homens. Quem continua divulgando a lei de Moisés está divulgando condenação e morte, e não as boas novas de salvação. E não está cumprindo com o ID de Jesus. A lei foi um ministério transitório, enquanto que a graça de Jesus é um ministério definitivo. Um ministério de muito maior glória, meus irmãos. Cuidado, irmãos. Existem pessoas que pensam que estão servindo ao Senhor, que estão agradando a Deus, mas estão em flagrante descumprimento das ordens de Deus. Estão na contramão de Jesus, no engano, fazendo sem o saber, meus amados, sabe o que? A obra do inimigo. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 4, assim diz a palavra do Senhor. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória,
muito mais é em glória o que permanece. Precisamos divulgar, meus amados, mas divulgar o evangelho correto, o evangelho das boas novas. Jesus não nos ordenou, meus amados, divulgar a extinta lei de Moisés, que era restrita ao povo de Israel. Jesus, com a sua graça, alcançou também os gentios, que somos nós, que não temos sangue judeu. Nos alcançou, meus amados, com a oportunidade de salvação. Agora, a salvação é para todos que creem em Jesus, independentemente da natureza de cada um. Basta ter fé, basta crer em Jesus. E é por isso que as novas são boas. Não precisamos, meus amados, fazer os sacrifícios que os judeus faziam no Antigo Testamento. Deus não recebe mais nenhum sacrifício, já que Jesus se ofereceu como Cordeiro Santo e Imaculado, em sacrifício único e eterno pelos nossos pecados. Precisamos sim oferecer a Ele, a Jesus, a nossa gratidão eterna pela grande salvação por Ele concedida. Mas como? Seguindo os seus mandamentos. Sim, meus irmãos, amando-o acima de tudo e amando os irmãos como a nós mesmos, vivendo pelo seu sacerdócio como herdeiros e não o sacerdócio de Moisés como servos. Livro de Romanos, capítulo 4, versículo 13, diz a palavra de Deus: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, glórias a Deus. Agora, meus amados, ocupemos-nos de divulgar as verdades de Deus, a genuína graça de Jesus, a vida pela fé nele, porque essa efetivamente é a boa nova que ele nos trouxe. A lei nunca salvou e nem salvará ninguém. Não convidemos as pessoas, meus amados, para entrar no jugo da servidão, onde os que já estão querem desesperadamente sair. Chamemos para a libertação, para a liberdade com que Cristo nos libertou, para a vida em abundância com Jesus. Não existe, meus amados, boa nova em seguir o que já se fazia há milhares de anos. E não era bom e tampouco é novo. Deixemos a lei de Moisés, vivamos a graça de Jesus, a verdadeira boa nova, o evangelho que ele nos trouxe e nos ordenou divulgar. Glórias a Deus, meus amados. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ele. Jesus, meus amados, fez a parte dele. Façamos a nossa agora.